rapaziada, chegamos aqui, Leblon, Bigorrilho. Hoje tem homenagem ao multicampeão, nosso delegado Antônio Lopes. A Vaz Leblon, a torcida organizada aqui do Leblon, pediu para que a gente ajudasse eles nessa produção. Também Paulo Reis, o advogado maravilhoso do Vasco da Gama. Vamos lá, que eu acho que ele já deve estar por ali. Ô Rômulo, mais uma, cara, é sempre bom. Bem-vindo à casa, bem-vindo a casa. Aí, rapaziada, né? Assim, é isso. Bem-vindo à casa. E olha como é que tá isso aqui. E eu gosto das camisas do Bigorrilho, são várias cores também, Nossa, né? aqui tá demais, rapaz. É azul, cor de amora, amarela, verde. Tá, não, tô tentando chegar próximo ao museu, porque o museu também tem uma coleção forte. Parabéns aí. Mas eu gosto de ver aquela plaquinha ali, ó. Olha lá. Desde 64 e hoje, Antônio Lopes, né? Foi o primeiro a chegar, chegou, olhou, foi o primeiro a chegar. Pra você ver, isso chama-se consideração a você. Ao Bigorrilho. Não, mais a você. Vamos lá. Merecedor. Bem-vindo à casa. Eu já quero autógrafo. No meu cartãozinho. Ô Lopes, eu pego uma foto grande que eu tenho lá em casa, Vasco campeão brasileiro do 7-4, e você já tá lá. Você, como é que foi? Você estava como delegado e te convidaram para ir? Como é que foi isso? Em 74 eu era auxiliar do Travalini, eu não era treinador principal, era o Hélio Vigio, que era preparador físico do Vasco da Gama naquela oportunidade, né? Meu colega de polícia, e aí me convidou para ir para o Vasco da Gama. Aí comecei em 74 a minha vida toda no Vasco da Gama. Com o pé direito, né? O pé direito, né? Mas é bom ressaltar que eu não era o treinador principal, eu era auxiliar do Travalini. Você está aqui do lado hoje de Gaúcho, Acácio. Aproveitar que está do lado do Acácio, fala daquele jogo que você saiu mudando todo mundo, inclusive o goleiro, né? O Acácio me ajudou muito no Vasco da Gama, né? Principalmente nesse título de 82, que foi meu primeiro grande título no futebol. Né? Nós mudamos 5 ou 6 jogadores do Vasco, e um deles foi o Acácio, que eu coloquei no lugar do Mazzaropi, porque o Mazzaropi não vinha bem nos jogos do campeonato, aí na final eu botei o Acácio. E as outras mudanças quais foram mesmo? Foi o lateral direito, Galvão entrou no lugar do Rosemiro, entrou o Ivan no lugar do Ney, e o Gerson com o Jota entrou no lugar do Palinho, ponto esquerdo. Hernani jogou. Caramba, hein? Ô Puruca, você estava naquele time campeão de 7-4. Pergunta alguma coisa pro seu ídolo. Eu preferia falar alguma coisa dele ao invés de perguntar. Pela admiração que eu tenho, já disse isso na outra oportunidade que nós tivemos no almoço, e mais uma homenagem para os campeões. Ele é um exemplo que não deixou que os títulos conquistaram, o nome que ele tem, mexesse com a figura humana. É uma pessoa de uma educação, tanto é que, aqui ó, o que mostra isso aqui? O que ele plantou. A semeadura é espontânea, a colheita é inevitável. E é exatamente o que ele colheu. Profissional, gabaritado e uma bela pessoa. Maravilha. Ele sabe que eu gosto muito dele, tem uma relação. Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado. Gaúcho, fala alguma coisa do Lopes. Então foi um grande momento, aquele grupo de 74, acho que nós vivemos, eu e o Paulo, que é o Paulo mais velho, eu garoto, o Roberto garoto, Neném garoto, Pastoril garoto, o Manchu, né? Duas gerações bem distintas, e ele conviveu com isso. Ali, passando por os mais novos, até uma experiência boa de vida, né? Que é uma pessoa já madura no sentido da vida, da história da vida. Era uma pessoa que tinha um lance muito assim exposto, que tinha uma profissão que dava muito ensinamento, tanto para ele como com os outros, que ele passava isso. Então foi uma coisa muito bonita, ele ligou isso, uniu isso e fez muito bem pro futebol, a trajetória dele. O Gaúcho foi um jogador que eu peguei garotinho, né?
Peguei ele saindo praticamente do juvenil, era juvenil naquela época, né? Meio de campo era Gaúcho e Pastoril, né? Gaúcho, Paulinho e Pastoril. Time Paulinho, campeão em 71, né? Tinha o Fumanchu também, Fumanchu, né? Neném, Roberto, Neném, Roberto, Roberto, Timaço. Quer Marcelo, dizer, desde essa época que eu passei a me dar com o Gaúcho, né? Que me ajudou muito também no Vasco da Gama, me ajudou a conquistar alguns títulos que eu tenho pelo Vasco da Gama. Ô Lopes, e você era bom de pelada? Você gostava de jogar pelada na sua adolescência? Gostava. Jogava onde? Eu desde garoto. Eu nasci ali em Santo Cristo, jogava muito naqueles 2 campos de times que tinham o Atília e um outro clube de lá que era da segunda divisão, a época que a segunda divisão não era profissional. Então eu jogava muita pelada ali, né? Depois mudei para Bom Sucesso, aí continuei jogando naqueles times de base, de várzea, né? Depois aí eu fui convidado para ir para o Olaria para jogar no Olaria. Joguei nas categorias de base do Olaria também. Cheguei a jogar no aspirante do Olaria. Paulinho Pereira lá dentro do metrô. E foi isso, a minha história dentro do futebol foi mais ou menos isso. Ô Hernani, quem que o Lopes barrou para você entrar? Quem que ele barrou, não? A memória tá curta, não lembra mais não. Não barrou, ele substituiu. Fui obrigado a botar ele no time, porque ele estava jogando bem, jogando mais do que o outro. E olha que era Aquela o mudança Giovanni, que eu né? fiz, Não, mas só que é o seguinte, quem fala que fez isso foi o Clóvis Munhoz. Ele fala que fez isso. Ah, foi ele. Ele que mandou, pediu o Lopes para me botar. Ô Hernani, entrar no lugar do Giovanni não é para qualquer um, né? Na verdade, o lugar não era de Giovanni, né? Com todo o respeito que eu tenho a ele. Certo, professor? Tinha alguém que tinha lugar? Não. Só o Roberto Ramirez. Só. Quem tinha lugar no time? É verdade. Tanto que saiu o grande Mazarop, saiu o Mazarop, saiu o Rosemiro. Então não tinha essa não, a gente estava disputando posição. E é uma grande satisfação não ter botado o Giovanni no banco, mas sim ter disputado com ele a posição. E você foi bem no jogo. Não sei, fui bem, professor? ótimo. Ô Lopes, você fazia os bilhetinhos, né, para os jogadores. Fazia. Acho que aqui não tem ninguém que... Ah, tem o... Acho que foi o Bismarck. Ô Bismarck, Eu acho que ele recebeu. Quem me botou no profissional foi ele. Foi. Muito grato a ele. ô Eu Bismarck, jogava muito, né? Tinha que botar. isso aí, você recebia bilhetinho, que ele fazia os bilhetinhos para alguns Não, jogadores. recebia bilhetinho e a coisa mais que me marcou, a projeção dele, ele sabia CPF do adversário, sabia a chuteira que calçava, a cueca que o cara usava, sabia tudo. Ele dava a ficha completa de quem ia te marcar. Agora, ô Lopes, como é que você sente assim, vendo do lado do Puruca, CX4, Gaúcho, Acácio, até Moreira, que não jogou no Vasco, Bismarck, Feliz, né? Edmar, né? Feliz de rever essa garotada aí que trabalhou comigo desde o início também. Minha carreira praticamente foi junto com esses jogadores. E me ajudaram bastante, né? Porque ajudaram o Vasco da Gama a ganhar títulos que eu participei muito. E a gente mesmo sendo um encontro organizado pela VAR Leblon, a gente tem que dizer que você foi muito bem no Botafogo, foi muito bem no Atlético Paranaense, Seleção Brasileira, Flamengo, né? Flamengo também. Mas Flamengo foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo no Flamengo, deixei o time preparado para o Carlinhos ganhar aquele título de 87. Eu queria saber do professor Lopes, nós temos muita história juntos, né? Importante, sem sombra de dúvida, foi o maior treinador da história do Vasco, o maior ganhador de títulos tão importantes. Foi a pessoa que abriu as portas para mim, né? Fazer uma pequena história no Vasco da Gama, né? Ganhar 3 títulos estaduais no Campeonato Brasileiro. Foi tudo que começou com eles, me deu essa oportunidade. Já falei aqui no teu nome, hein? Então eu sou extremamente grato a essa pessoa que fez história no Vasco como eu também fiz. Queria saber dele se ele ficou tão triste quando reencontrou o Mazarop por ter tirado ele do gol e me colocado. Ah, é, você encontrou ele depois. Mas agora ficou pau da vida, né? Aí deixou até de falar comigo. É meu? Deixou até de falar comigo por causa disso, que
expliquei a ele tudo, você vai sair porque você foi mal no jogo anterior, aquele de 82 que o Vasco foi campeão, que eu mudei um monte de jogadores, inclusive mudei o Mazzaropi e botei o Acácio no lugar dele. E eu acho que eu acertei, porque acabou o Vasco sendo campeão de 82. Para o seu último time. O último time foi o Botafogo, né? O Botafogo como gestor. Como gestor. No Botafogo eu não fui treinador, fui só gestor. Peguei o Botafogo numa época ruim, o Botafogo estava sem dinheiro, sem jogador, sem nada. Tinha um grande presidente que ajudou muito o Botafogo a se recuperar. O pessoal não lembra mais dele, que é o Carlos Eduardo Pereira, presidente, que ajudou muito o Botafogo. Suspendeu o Botafogo sem dinheiro, sem nada. Ele conseguiu muito. Aí, ó, acabou de falar aí. Acabei de falar dele, ele apareceu. Tudo bem? Tá bom? Dona Helena, o Vasco tenta monopolizar você, mas eu não deixo, não. É um prazer enorme estar aqui do lado do professor Lopes, com todos os amigos, e dizer que o Vasco tenta monopolizar o professor Lopes há muitos anos, mas eu não deixo, não. Eu e os outros botafoguenses aqui estamos aqui muito gratos a ele por tudo que ele fez pelo Botafogo, pela confiança que ele colocou no Botafogo, no nosso trabalho, por tudo que a gente obteve nesse período. Eu digo a vocês, foi a melhor pessoa que eu conheci no futebol. Isso, para mim, é definitivo, tá bom? Esse homem merece todas as homenagens. Fala aí, parabéns, professor. Suspendeu o Botafogo numa época que o Botafogo não tinha nada, nem jogador tinha. Tinha 8 jogadores, né, professor? Tinha 8 jogadores, estava todo mundo por baixo e ele conseguiu suspender. Agora é mole fazer o que o Botafogo está fazendo com aquela grana toda. É mole suspender o Botafogo. Mas toda a história tem um início. E ainda estão lá o Gatito e o Carly, né? Isso. Estão trabalhando dois lá e o conosco. pessoal que veio com a gente, né? Isso é muito bacana. Esse aqui não é mole não, eu sempre falo, né? Quem viu futebol, é difícil ver um cara como esse, como ele jogava, a elegância que jogava, né? Sabia tudo que estava acontecendo, que olhava o campo todo, né? Mas era mania, mas não era porque eu queria, não era assim, não tem jeito. Mas para quem estava ali assistindo, eu falo, 2 caras que eu via e adorava ver jogando era você. Era mania de olhar sempre para frente, né? De olhar com a cabeça erguida, não só no futebol, como na vida, né? De fazer isso, por isso que minha mãe me ensinou isso, andar com a cabeça erguida. Então, por isso até que eu jogava assim. E o Dudu, eu adorava ver o Dudu. Esse era craque. A gente costuma dizer, porque não tem muita diferença de idade entre eu e o Dudu, mas foi um cara que quando eu subi profissional, ele já estava, mesmo com a idade de Júnior, entendeu? Ele e o Carlos Alberto Pintinho, na época, disputavam posição, os dois, e que me ajudaram bastante quando eu subi profissional. Aí eu, como torcedor, eu nunca tinha visto aquele dia que deu a louca no Lopes e ele tirou 5, né? Isso. Colocou 5 e o Vasco foi campeão. Porque na verdade é o seguinte, aqui que era até, já conversamos sobre isso, ele me lembrou disso. Porque na verdade eu vinha jogando desde a Taça Guanabara. Só que nós perdemos a Taça Guanabara para o Flamengo e perdemos a Taça Rio para o América, né? E eu fui o único, se eu não me engano, joguei as 26 partidas. Mesmo entrando depois. E ele fez essa modificação comigo e com o Giovani. Primeiro botou o Giovani. Mas os outros estavam na reserva, como o Acácio, o Galvão, o Ivan, se não me engano. Foi o Ivan e teve mais outro que entrou, o Gerson. Eles estavam realmente na reserva. Eu estava ali disputando ali com o Giovani, que eram os 2 mais novos, mas ele no momento estava como titular. Então aí o Lopes chegou com o pedido do Clóvis Munhões, que ele fala, né? Na verdade, o sonho dele era ser treinador, não ia ser médico. É verdade. Ele fala que aí fizeram, antes de um jogo que não tinha nada a ver, que era um jogo atrasado contra o Flamengo, ele fez essa modificação, nós demos de 4-1, 3-1 no Flamengo e nós jogamos super bem. E o Flamengo jogou com o time titular. E o Lopes botou esses 5 jogadores. Na outra partida era a final. Então o Lopes falou, não, vou continuar com o time. Quer dizer, é claro que teve nó, né? Porque primeiro que os jogadores que estavam jogando antes eram jogadores de nome, como o Rosemiro, entendeu? Que era um jogador que vinha jogando do próprio Dudu. É verdade, né? Mas verdade. Não saiu, então eram jogadores que
que realmente Mazzaropi, isso fala que é a lenda. Tirar o Mazzaropi, Tirar o Mazzaropi era coisa. Aí, então foi muito falado. Graças a Deus nós ganhamos do América e ganhamos do Flamengo. Ó, que bonito esse encontro aqui. Duas feras que eu amo. Ele tá de Salgueiro. Vasco! Vasco branco e Vasco principal. Mas olha a elegância, né? Olha a elegância. Dois campeões pelo Vasco da Gama, né? 2 campeões pelo Vasco da Gama. Esse já foi campeão Copa América. Você é também multicampeão. Tudo, Fala desse também encontro aqui. Também, né? Fala desse encontro aqui, Lopes. O Lazzaroni é como se fosse um irmão meu. Praticamente começamos junto no futebol. Eu pelo Vasco, ele pro Flamengo, depois ele veio pro Vasco também, eu fui pro Flamengo também. Quer dizer, nós temos uma atividade muito grande pelo que aquilo a gente fez para Vasco, para Flamengo. Também ajudava a projetar o nosso nome. Eu só tenho que agradecer o convite de estar aqui presente nessa singela homenagem, com a minha presença. Antônio Lopes, campeoníssimo, campeão de tudo. Merece qualquer homenagem, pouca por tudo que ele vem, fez e faz pelo futebol. Obrigado, amor. Pô, isso é lindo demais, vocês dois. Outro dia a revista Placar me procurou para fazer a seleção de todos os tempos do Vasco. Você adivinha quem é o treinador? É ele, pô. Claro, né? Uma seleção com Bellini, com Fala aí, Barbosa. fala a tua seleção. A minha seleção, eles pediram para justificar 3. Barbosa, eu disse, justificativa básica. Luiz Carlos Vinck, a zaga Bellini e Mauro Galvão. Bellini também não precisa justificar. E Felipe, o meio com Juninho Pernambucano, Giovani, Edmundo. Na frente, Ademir, Martins Menezes, Roberto e Romário. Pelo amor. É a seleção. E o Ademir era a minha... Porque eu não sou dessa geração, mas não precisa dizer por que eles estão na seleção, né? E técnico Lopes, o maior treinador da história do Vasco, mais vitorioso, que ajudou tanta gente, uma pessoa espetacular, um ser humano ímpar, que tem esse jeitão dele meio durão. Mas eu disse isso pra ele já, eu sou um pouco assim muito por causa dele. Né? E as pessoas brigam comigo, você é meio ranzinza, você é meio duro, você é meio disciplinador. Tá ali, ó. Tá ali. É um exemplo que ele me deu de vida, de conviver tanto tempo com ele. E às vezes a pessoa tem um ponto de vista, é vista como ranzinza. Se você dá a tua opinião, você é visto como ranzinza. Ter opinião é uma coisa, às vezes, que não afronta as pessoas, né? Exato. Mas eu acho que desde que se discorde com educação, e o Lopes sempre foi assim, foi um cara impositivo que lidou com, né, Romário, Edmundo, Felipe, só gente dura. E soube levar todo mundo, soube ser campeão, barrar 5 antes de uma decisão e ser campeão. Enfim, só quem tem personalidade e opinião que consegue isso. Então eu admiro muito o Lopes. Essa eu sempre escuto falar tão bem de você, do seu trabalho, de tudo. Pô, era legal. Fala quando você chegou lá, como é que era Botafogo comparado a hoje? Completamente diferente, né? Porque a gente chegou lá com as contas totalmente bloqueadas, sem nenhum centavo, com 6 jogadores. Isso foi que ano? Final de 2014 e início de 2015. Recente, hein? Bem recente, bem recente. E a gente tinha já obrigações a serem pagas, obrigações fiscais serem pagas, tinha penhoras por todos os lados, controlando, asfixiando o clube, e nós conseguimos, num momento assim especialíssimo, contratar o Lopes. Porque quando me deram a sugestão do Lopes, eu falei, pô, o Lopes ganhou tudo na vida dele, Lopes é campeão mundial, a gente não vai conseguir pagar o salário dele. E foi um acerto facílimo, assim, porque o Lopes queria ficar no Rio, nunca tinha trabalhado no Botafogo, era uma oportunidade aí, e foi uma pessoa com quem eu me afinei desde o primeiro momento, porque é uma pessoa corretíssima, né? É verdade. Uma pessoa de princípios, uma pessoa que colocou a credibilidade dele a serviço do Botafogo, que isso não tem preço, né? Porque a fama do Botafogo era que ele não pagava salário. Então você montar um time num clube que tem essa fama de não pagar salário é extremamente difícil. A gente conseguiu montar um time e eu brincava com ele, falava, Lopes, a gente tem que subir, mas tem que subir campeão. Não pode subir em terceiro, não pode subir em quarto. Não, presidente, vamos subir campeões. E aí nós subimos campeões, ganhamos o Campeonato Brasileiro da Série B, que é extremamente difícil. Muito difícil. Extremamente difícil.
e nos classificamos, tivemos um brasileiro com início mais ou menos em 2016, mas aí engrenou, o Jair Ventura assumiu o time e nós nos classificamos para Libertadores, logo no ano seguinte da subida da Série B, nós nos classificamos para Libertadores e em 2017 fizemos uma maravilhosa Libertadores, passamos por pré-Libertadores, fomos chamados de o eliminador de campeões, porque na nossa frente, o pessoal até brincava comigo que eu fui ao sorteio lá em Assunção. Aí saiu assim o que tinha de mais complicado. Eu falei, bom, é complicado para eles também, porque o Botafogo é tão grande quanto qualquer um desses aqui. E aí o pessoal me ligava do Brasil e perguntava, presidente, você não tá de meia, não? Porque o pé tá gelado, só pegou coisa difícil. Eu falei, não tem problema não, nós vamos botar todos eles no saco e vamos em frente. E realmente foi uma campanha maravilhosa, Então, uma alegria sensacional. E aí, quando entrou a SAF, já foi mais fácil, porque quando você tem dinheiro, é outra coisa. Tudo fica mais fácil, né? Prazer, obrigado aí pela prazer presença, mesmo. Obrigado por essa oportunidade, pelo trabalho de vocês. Vamos marcar depois sensacional. uma reunião, um papo pra gente fazer uma entrevista com você? Estou à tua disposição. Falou. Tô lá na roça, mas eu venho sempre aqui. Valeu, falou. Olha só, evento aqui organizado pela Vaz Leblon e pelo Paulo Reis, a iniciativa, a ideia de homenagear o Antônio Lopes, que sempre é uma ideia maravilhosa, porque além de ser uma pessoa, né, extrema, ele é delegado, as pessoas falam, Ih, mas ele é durão, ele é isso, mas de um coração, né? Ele é durão com quem deve ser durão. O Lopes é uma pessoa especial, ele é uma dama. Eu acho que do jeito que ele pode ser durão como delegado, ele como professor. Eu estive com ele no Japão 20 dias, além de ser meu amigo, já conhecido há mais tempo. Tive o prazer de participar com ele naquela viagem do Vasco pro Mundial. O Lopes é uma pessoa sensacional. Eu fiz questão de fazer, eu acho que pouca gente estava lembrando, eu falei com você que tem um coração especial pelo futebol, fez questão de fazer essa homenagem ao Lopes e nada melhor do que ver as pessoas antigas que eram amigas do Lopes, que o Lopes criou. O Lopes está aqui, o Acácio. O Acácio hoje é o Acácio por causa do Lopes. Ele tirou o Mazzaropi e botou o Acácio e baixou campeão. É verdade. Olha, isso aqui é o mais legal. Olha só, o Fábio, flamenguista, rubro-negro, veio aqui e ficou encantado com o Lopes, foi? Muito, muito. Eu cheguei aqui, cheguei aqui 10h40, era 11 horas e já estava. Aí sempre falaram, ó, cuidado com o Lopes, ele é isso, aquilo outro, é nervoso. Aí eu falei, pô, sou flamenguista, né, cara? O cara é vascaíno, né? Pô, eu com a minha camisa pra ele assinar, né? Do time de 87. Eu falei, não, vou lá. Pô, com licença, ele super educado, cara, já me quebrou. Trouxe a camisa, só pode assinar? Ele, claro. Eu falei, mas é do Flamengo, hein? Ele, qual o problema? Eu treinei em 87, porra. Eu falei, pô, tudo é lenda. Isso é uma simpatia. Cara, ele levantou, fique sentado, tirar uma foto. Não, vou me levantar, você vem me ver, eu me levanto. Uma simpatia, olha, uma pessoa incrível mesmo, de verdade. Uma gentileza, um carinho. E aí já teve aqui o ex-presidente do Botafogo. Teve sim, também. Já vi tricolor, quer dizer, isso é muito bacana, né? O futebol esse é o futebol que a gente gosta, né? O Lopes é um exemplo do cara do futebol. O futebol é isso. Você briga no campo, sai do campo, continua, amigo. Um representa o outro. Falar em tricolor aqui? O Carlos Roberto tá beleza. O Carlos Roberto tá beleza. Verdade. Isso é muito legal. Ô, Rômulo, Paulo Reis decretou hoje que o Bigorrilho não tem esse negócio que é um bar botafoguense. Não, aqui é um bar botafoguense com certeza. Aqui é uma casa, eu não vou nem chamar isso de bar, cara. Isso aqui é uma casa para receber os amigos. É uma casaca. Uma casaca. É uma casaca para receber os amigos, cara. O Rômulo tá vendo tudo agora, ele não tá nem aí, viu? Rapaz, depois que o Botafogo foi campeão, ele tá aceitando qualquer Eu vi outro coisa. dia, mas tá ruim de aturar botafoguense. Não, o Botafogo agora vai disputar o beach tênis aqui no Posto 12, vai disputar campeonato de peteca. Esse ano é nosso, rapaz, não tem...
Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, né? A união, os botecos unidos jamais serão vencidos. Jamais serão vencidos. Quem manda no Leblon agora é o Bigorrilho. Não, eu não mando nada, não é aqui, ó. Quem manda no Leblon é o Bigorrilho. Marcelão, Caxambi. Tivemos lá com o Zé Mário, fizemos uma matéria Maravilhosa. maneiraça, né? Maneiraça. Jogou de terno. De terno e sapato de PI, cara. Zé Mário. Porra, Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Zé Mário, Zanata e Dixeu, Wilsinho, Roberto e Ramon. Aí, Titio Fantoni. É o Fantoni treinador. Ele saiu daqui agora, tem 5 minutos, foi um dos treinadores mais vitoriosos do clube de jogadores da Gama. Isso, Antônio Lopes. Antônio Lopes, aquele é o cara. Ele é o cara. Paulo Reis. Paulo Reis tá ali, maior vice-presidente jurídico do clube de regata Vasco da Gama. O maior vice-presidente jurídico da história do clube de regata Vasco da Gama. Quem? Paulinho Reis! Eu sou Paulo Reis. Olha só, filma aí. Filma aí, ó. Porque lá também no Caxambira ele tava, o Daniel tava. Tava lá, Daniel? O copo não ficava vazio. Em momento nenhum. O chupa era gelado, né, Daniel? Por isso que é melhor que o Bigorrilho, eu não falando. Não é melhor do que o Bigorrilho, não. O Bigorrilho não. Tem que capinar sentado pra chegar no Bigorrilho. Fala isso aí, porque o pessoal que vem, frequenta vocês, né, vocês... É aquela coisa, a importância que vocês têm pra cidade, né? Sim. E a gente... um boteco, né? E não é fácil, né? Não, nós trabalho apanhamos todo dia. A gente capina sentado. Todo dia. Capina sentado, mas é maneiro. Mas é maneiro. É legal, e essa interação, isso aqui não tem preço. Não tem não. Isso aqui acaba com qualquer problema que você tenha. Para aqui, troca uma ideia, vai ali no meu bar, essa hora tá lá, tá maneiro. E o show é bem mais barato que o psicólogo. É, porra! Registro isso aí. Tivemos aqui uma rodada de costela, Paulo Reis, promovido pelo Paulo Reis, e quem trouxe toda a costela consumida aqui foi meu amigo. Costela cruzou o túnel, atravessou o túnel. Atravessou o túnel, aí A costela atravessou o túnel. Foi, ele que trouxe. Atravessou o túnel. Nós criamos a Vale Leblon em 2015, Vasco campeão carioca, depois BIM 16. Na verdade, quem criou foi a garotada, eu sou o patrono dessa turma aqui. E quando não se vai a jogo, quando é fora, o encontro é aqui no Bigorrilho. Porque aqui a gente tem, é o bar mais democrático que tem no Leblon. Vem flamenguista, vem botafoguense, vem vascaíno, todo mundo se dá bem, ninguém não tem briga. E o Rômulo é um anfitrião de primeira. Então a Vale Leblon tá sempre presente aqui, alguns integrantes aqui, muitos estão viajando. E o importante é estamos sempre juntos aqui torcendo pro Vasco, que é o que importa. Atenção, Vascaíno, não mais